das nossas vidas, das nossas almas, Senhor. O Senhor libertou, Senhor, ó Pai, do pecado, da morte e do inferno, Pai, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá a livre escolha a cada um de nós, Senhor, ó Pai. Muito obrigado. Porque, Senhor, todo bem procede de Ti. O Senhor é a fonte de todo bem. Pai, perdoa todos os nossos pecados, em nome de Jesus. Todas as nossas faltas, falhas, culpas, iniquidades, transgressões nossas, Pai, em nome do Senhor Jesus. Diante dos homens, mas acima de tudo, diante de Ti, Pai, em nome de Jesus. Remove, Senhor, ó Pai, as pedras do nosso coração, dúvidas, incredulidades, impurezas, Pai, em nome do Senhor Jesus. Nos ajude na nossa pouca fé. Senhor, retire a trave dos nossos olhos, o cisco dos nossos olhos, o véu do nosso coração, em nome de Jesus Cristo. Não nos tire do mundo, mas nos livra, Senhor, de todo mal. Inimigos, inimigas, adversários, adversárias, Pai. Opositores, opositoras, Pai, em nome de Jesus. E que o Senhor abençoe nesta noite, cada um que aqui está, cada um que está representado diante de Ti nesta noite, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Cada vida, Senhor, cada lar, cada família, Pai, em nome do Senhor Jesus. Retira a angústia, a tristeza, perturbações, aflições, tormentas, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Sobre a vida de cada um que aqui está, sobre a vida de cada um que está representado diante de Ti, em nome de Jesus. Mas deixa, Senhor, a sua paz, deixa, Senhor, ó Pai, o seu conforto, deixa sobre ele o seu consolo, Pai, em nome de Jesus. Suprindo, Senhor, ó Pai, todas as nossas necessidades físicas, mentais, materiais, espirituais, em nome de Jesus. Supre, Deus, as necessidades, Senhor, ó Pai, da sua casa, dos seus átrios, do seu altar, Pai, segundo a sua graça, segundo a sua bondade, segundo a tua fidelidade, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoe, Senhor, ó Pai, as nossas vidas, abençoe, Senhor, ó Pai, as nossas escolhas, as nossas atitudes, as nossas decisões, Pai, em nome de Jesus. De cada um que aqui está, Senhor, de cada um que aqui está representado diante de Ti, em nome do Pai, ó Deus, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Louvado seja Deus. Irmãos, mais um instantinho em pé, vamos ouvir um louvor. Depois a gente vai meditar em alguns versículos da palavra de Deus nesta noite. Depois nós vamos estar aqui participando da mesa do Senhor, em memória do Senhor, até que Ele venha. Amém? Toda vez que nós comemos e bebemos, nós anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha, em memória dEle, para a gente não esquecer aquilo que Ele fez por mim, por você, por nós, lá na cruz do Calvário. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Solta a mão. Se você quiser permanecer com seus olhos fechados, fique à vontade. Medita em Deus. Medita no Pai. Aleluia. Glória a Deus. Há um sonho pra sonhar. Aleluia. Há uma estrada a percorrer. Muitas coisas pra fazer. E por que querer parar? Olhe pra Deus, Ele te ajuda. Olhe pra o céu, Jesus contigo está. Há uma vida pra viver, muitos sonhos a realizar. E por que querer morrer? E por que querer parar? Bem pior do que você, há muita gente por aí. Levante a cabeça, Jesus te ajuda. Olhe pra Deus, Ele te ajuda. Olhe pra o céu, Jesus contigo está. É bem verdade que você muitas portas já bateu. Estás cansado no caminho.
sofreu, mas quando a porta está fechada, olhe para Jesus e com certeza Ele vem te ajudar. Mas não está na hora de parar. Olhe para Deus, Ele te ajuda. Olhe para o céu, Jesus contigo está. Ele é o consolo nesta hora. Não queira ir embora, deixar tudo por aí. Quando tudo está perdido, quando diz não tem mais jeito, é hora de Deus agir. Se a doença é incurável, desengano pelos médicos, não podes temer. É preciso uma coisa, é preciso olhar para Deus, para você poder vencer, vencer. Olhe para Deus, Ele te ajuda. Olhe para o céu, Jesus contigo está. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, podeis assentar nesta noite. A palavra do Senhor diz assim, irmãos, que o reino de Deus é tomado por esforço, e aquele que se esforça se apodera dele. Amém? Aí ele diz mais assim, Jesus certa feita diz assim, ô preguiçoso, aprende com a formiga a trabalhar. Amém? E ele diz mais, certa feita ele falou assim, olha, aquele que não quiser trabalhar não precisa não, mas que chega na hora de comer também não coma, porque senão você vai comer o trabalho de alguém. Amém? Então, irmãos, nós temos que se nos esforçar, amém? Para herdar o reino dos céus. Tudo isso pela fé, amém? Porque sem fé é impossível a gente aproximar de Deus. Sem fé é impossível a gente agradar a Deus. Pela fé, amém? Sem ver. E nesta noite, nós estamos aqui mais um mês 5, né? Do ano de 2026, para participarmos. Pela fé é da mesa do Senhor. Comermos do seu corpo, bebermos do seu sangue, em memória do Senhor, até que Ele venha. E disse certa feita Jesus, né, que vieram uma multidão atrás de Jesus, com vazia, com os pães, com vazias, com sacos, né, panelas, bacias, atrás de Jesus querendo um milagre. Aí Jesus chegou e falou para aquela multidão, voltou, que Ele era o pão vivo que desceu do céu. Ele que ia dar a sua vida em prol a muitos, ao mundo. Amém? E aquela multidão, né? E falou muito mais coisa. E aquela multidão saiu indignada, foi embora. Esse homem está louco, vai dizer que ele vai dar a sua própria carne para nós comer. Vai dar, ele é o alimento. E foram todo mundo embora, né? Mas Jesus, naquela vez ele diz assim, que aquele que não comer a sua carne e não beber o seu sangue, não tem parte com ele. E aquele que não comer e não beber, não comer da sua carne e não beber do seu sangue, não tem vida em si mesmo. Então é necessário nós estar aptos, adequado para comermos e bebermos do corpo e do sangue de Jesus Cristo, para que nós possamos ter vida em nós, para que nós possamos ter a vida em nós, para que nós possamos ter parte com Ele. E a promessa é que Ele vai nos ressuscitar no último dia. Amém? Crê nisso, igreja? Amém? A igreja diga amém? Porque a promessa é que Ele vai nos ressuscitar no último dia.
Ele não vai deixar a nossa alma na morte, mas vai tomar ela para si. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. O livro de Salmos, capítulo 62, nesta noite, irmãos, diz assim: quem tem as Santas e Sagradas Escrituras, no livro de Salmos, capítulo 62, ela fala assim, ó: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. De Deus vem a minha salvação. Só Ele, o Senhor Deus, é a minha rocha e a minha salvação. O meu alto refúgio, não sou muito abalado. Até quando acometes vós a um homem, todos vós para o derrubares, como se fosse uma parede pendida ou um muro prestes a cair. Só pensa em derrubá-lo da sua dignidade. Na mentira se compraz, mas de boca bendiz, porém no seu interior o maldiz. Nós somos maus, né, irmão, de natureza. Mas somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Só Ele é a minha rocha, só Ele é a minha salvação. O meu alto refúgio, não sou jamais abalado, em nome de Jesus. De Deus depende a minha salvação, de Deus depende a minha glória, de Deus depende a minha vitória, somente de Deus. Está em Deus a minha forte rocha e o meu alto refúgio. Confia nele o povo em todo o tempo, derrama perante ele o seu coração. Deus é o nosso refúgio. Somente vaidade são os homens plebeus, falsidade o de fina estipe, pesado em balança, junto eles são mais leves que a vaidade. Não confie naquele que extorquis, nem vos vanglorie nas rapina. Se as vossas riquezas prosperam, não ponha nela o coração. Uma vez falou Deus, 2 vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus. E a ti, Senhor Deus, pertence a graça, pois a cada um retribui segundo as obras de cada um. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, é de Deus, irmãos, é que depende a tua salvação. É de Deus que depende a sua vitória. E é de Deus que depende a tua glória. Amém? Põe o seu coração na presença do Senhor. Olhe para Deus em nome de Jesus Cristo. Esteja com os seus olhos fitos no Senhor em todo o tempo. Amém? Porque aí você não vai ser muito abalado, porque Deus vai estar segurando nas tuas mãos, né? Deus vai estar segurando nas tuas mãos. Louvado seja o nome do Senhor. E nesta noite, irmãos, para nós aqui participarmos da Santa Ceia, no livro de Mateus, capítulo 12, versos 22, ele diz assim, olha: amém, se renova a cada dia. Amém? Que Deus possa, a palavra do Senhor é a pedra que esmiuça os corações, né? A palavra do Senhor é o martelo que esmiuça as pedras do nosso coração. Amém? E ele diz assim, olha, pode continuar lá no 12, tá bom? Pode continuar que eu já vou para lá. Ele diz assim, olha: pedi e dai-se-vos-á, dizendo o Senhor. Buscai e achareis, batei e abris-vos-á. Pois todo o que pede, recebe. Todo o que busca, encontra. E todo o que bate, abre-se-vos-á. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, nós temos que achar o caminho, né? O caminho. Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Aí ele diz assim, vamos colocar nos dias de hoje, né? Nós temos que achar a senha para nos encontrar com o Senhor, né? Para nós chegar perto do Senhor, perto de Deus, em nome de Jesus. Porque Deus é bom, amém? E nós somos maus, né? Como diz aqui a própria palavra do Senhor, dizendo assim, olha, aqui neste mesmo versículo, pode continuar lá. Qual dentre vós, o homem, que se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se o filho lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se sois maus, se vós, que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial, que está no céu, dará boas coisas aos que pedem.
Amém? Louvado seja Deus. Irmã, pode abaixar um pouquinho o microfone, fazendo um favor. Aí diz assim: tudo, pois, queres que os homens os façam, assim fazei vós também a eles, primeiro, porque esta é a lei e os profetas. Amém? Então, irmãos, você quer receber? Então dá, né? E a palavra do Senhor diz assim: dá e dai-se-vos-á, medida recalcada, sacudida, transbordando, generosamente vos darão. Amém? Então diz assim, no livro de São Mateus, capítulo 12, versículo 22. Então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou. Passou o mudo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia: é este, porventura, o filho de Davi? Mas os fariseus, os doutores da lei, ouvindo isto, murmuraram entre si: este não expele os demônios, senão pelo poder de Beelzebu, o maioral dos demônios. Misericórdia. Jesus, porém, conhecendo-lhes os seus pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expele a Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsará vós, os vossos filhos? Por isso, ele mesmo serão os vossos juízes. Amém? Então, quer dizer, depois de Jesus, se ele expulsa pelo maioral, né? Um pouquinho. Se ele expulsa o maioral, a próxima geração ele vai expulsar por quem? Não tem mais, né? Mas ele diz assim, olha: se porém eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, sim, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Amém? Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar os seus bens sem primeiro amarrá-lo? Então lhe saqueará a sua casa. Aí Jesus continua dizendo: quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não se ajunta se espalha. Por isso vos declaro: todo pecado e blasfêmia será perdoado aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não lhe será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, será isto perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste mundo e nem no porvir. Amém? Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude, né? Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor diz assim, irmãos, que o temor é o princípio da sabedoria, né? Louvado seja Deus, o temor ao Senhor Deus é o princípio de toda a sabedoria. Glória a Deus. Irmãos, os doutores, né? Incha o coração, inflama o coração e acha que está certo, que está com a razão. Mas é pelo Espírito Santo de Deus. Amém? É pelo Espírito. Não é, a palavra mata, mas o Espírito vivifica. Amém? Louvado seja Deus. É como disse, né, Jesus Cristo. A palavra mata, mas o Espírito é que vivifica. E as palavras que eu testifico são Espírito e são vida. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então não adianta nada só ter a palavra. Nós temos que ter o Espírito Santo de Deus. Por quê? O Espírito Santo de Deus nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Amém? Louvado seja. É Ele que nos convence, é Ele que nos consola, é Ele que nos conforta, né? É Ele que nos ensina, é Ele que nos orienta. O Espírito Santo de Deus. É Ele que nos leva a Deus. Amém? O Espírito Santo de Deus nos leva a Deus, né? A nossa carne só quer levar nós para o mundo, para o pecado. Mas o Espírito nos leva para Deus, para as coisas de Deus, para as coisas divinas, para as coisas celestiais, para as coisas espirituais. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aí a palavra do Senhor diz no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versos
1. Aos Coríntios, capítulo 6, versos 1. Lucas, João. Aumenta um pouquinho. Ele diz assim, olha, aos Coríntios, capítulo 6, versos 1. Aleluia. Deus é grande. Aventura-se algum de vós, tendo questões contra outro irmão, a submetê-la a juízo perante os injustos, e não perante os santos? Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que, havendo de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas desta vida? Entretanto, vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constitui um tribunal daquele que não tem nenhuma aceitação na igreja. Para a vergonha vos digo, não há porventura, nem ao menos um sábio entre vós, que possa julgar no meio da irmandade? Mas irá um irmão a juízo contra outro irmão? Isto perante incrédulos. Só de existir entre vós demandas, já é completa a derrota. Amém? Já é completa a derrota. É como Jesus disse, né, irmãos? É aquele que comigo não se ajunta, espalha. Aquele que é comigo não anda, ele vai embora. Porque se dois não estiver juntos, andando juntos, não estiver em ambos acordos, andando, não anda junto. Né? Se dois não estiverem em comum acordo, eles não andam junto. Se esparrama, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então não adianta a gente ficar puxando um lado, puxando o outro, mas nós temos que estar andando junto em comunhão. Amém? Andando junto em comunhão. Porque dois tem mais força que um. Mas dois, três tem mais força que um. Só que precisa estar em comum acordo. Né? Não adianta um puxar para um lado, outro puxar para o outro, que não vai dar certo. A coisa não vai. Né? Não vai dar certo. Mas temos que estar em comum acordo para que não ficar um puxando para o lado, um puxando para o outro, e ali fica só cansando. Mas nós temos que olhar para Cristo e olhar para o Senhor, para a palavra do Senhor e continuarmos caminhando juntos, com força. Né? Porque ele diz assim, ó, só de haver demanda entre vós, já é completa derrota para vós outros. Por que não sofreis antes o dano? Por que não sofrei antes a injustiça? Mas vós mesmos fazeis a injustiça, e vós mesmos fazeis o dano. Isto aos próprios irmãos. Misericórdia, né? Por que não sofreis então a injustiça? Por que não sofreis vós mesmos o dano? Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis que nem os impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Amém? Então essa classe de pessoas, irmãos, não entra no reino do céu, não herda o reino dos céus. Amém? Olha aí que ele está dizendo, olha, não sabeis que os injustos não herdam o reino de Deus. E não vos engane, que também nem os impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Não entra. Aqui tem tanta classe de pessoa, né? Aqui tem tanto tipo de pessoa. Mas para entrar no céu, irmãos, vamos ver aqui, olha. Se tais foste algum de vós, mas vos foste lavado, foste santificado, foste justificado em o nome do Senhor Jesus Cristo,
no Espírito do vosso Pai. Amém? Louvado seja Deus. Então não tem problema, Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Deus não está aqui para julgar, Deus não está aqui para condenar, Deus está para salvar. Mas salvar o pecador arrependido. Salvar o pecador arrependido. Deus está aqui, irmãos, para perdoar o pecador arrependido. Amém? Como pegaram aquela mulher no ato do adultério. E naquele tempo a lei dizia, a lei de Moisés, se pegasse alguém no ato de adultério, tirava fora da cidade, reunia a população e apedrejava e encobria de pedra. Matava, né? Apedrejava até a morte e depois enterrava ela com as pedras. Né? Aí trouxeram aquela mulher que foi pega no ato de adultério e aos pés de Jesus e chegaram e perguntaram para Jesus, dizendo: mestre, nós pegamos essa mulher no ato de adultério, o que devemos fazer com ela? A lei de Moisés fala para a gente tirar fora da cidade, apedrejar ela até a morte e enterrar ela com as pedras. Aí Jesus estava escrevendo no chão, ele continuou escrevendo. Aí insistiram, Jesus levantou os seus olhos e disse: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Amém? Aquele que não tem defeito, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. O Espírito moveu. Aí todo mundo sentiu o peso do pecado no lombo. Todo mundo sentiu o peso do pecado, né, sobre eles. Diz a palavra do Senhor que ele voltou a escrever na areia, no chão, e diz que foi todo mundo, saindo desde o mais velho até o mais novo, até o mais moço, todo mundo foi embora, não ficou ninguém. Aí Jesus levantou os seus olhos de novo e diz assim: mulher, cadê aqueles que te condenam? Cadê aqueles que estavam te condenando? Senhor, todo mundo foi embora, fiquei só eu e o Senhor aqui. O único que podia condenar, amém? O único que não tinha pecado, o único que não tinha o peso do pecado, o único que não devia nada, só fiquei eu, Senhor. Aí o que Jesus respondeu? Mulher, nem eu também te condeno. Ele tinha o direito de condenar ela, ele tinha o poder. Ele falou assim: mas nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Hein? Vai e não peques. Jesus, irmão, é isso aí, né? É Jesus Cristo. Então é assim também. Ele não leva o tempo da nossa ignorância. Se alguém foi, mas foi lavado. Se alguém foi santificado. Se alguém foi justificado pelo sangue de Jesus. Foi justificado. Se alguém ele foi justificado no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus Pai. Amém? Salvar o pecador arrependido. Amém? Então aqui no mundo tem tanta classe de pessoa. Aqui no Brasil, na cidade, tem tanto tipo de pessoa. Mas lá no céu, irmãos, a gente tem que entender. Todos pecaram e destituídos da glória de Deus. Tem pecadinho e pecadão. Tem gravidade de pecado, viu? Tem gravidade de pecado. Mas não tem pecadinho e pecadão. Então todos estavam destituídos da glória de Deus. Entendeu? Mas lá no céu só entra uma classe de pessoa. Aqueles que aceitou Jesus Cristo. Amém? Que foi lavado, que foi redimido aqui, pelo sangue de Jesus, foi lavado, foi redimido, foi justificado, foi santificado pelo sangue de Jesus Cristo. É só esse que vai entrar no céu. O lavado e redimido pelo sangue de Jesus. E que tem mais uma coisa, que está vestido e não nu. Ou seja, que está preparado, está envolvido. Deus tem negócio com aquele que tem negócio com Ele. Deus tem aliança com aquele que tem aliança com Ele. Se você não tem problema. Mas depois não vai querer pedir para Deus aquilo que Ele não pode te dar. Amém? Não vai pedir para Deus aquilo que você não tem. Porque o homem só dá aquilo que ele tem. Amém? O homem só dá aquilo que ele tem. Amém? E Deus não vê como o homem vê. Deus não vê como eu vejo. O Senhor diz assim que tinha um rico, né? Jesus estava sentado e as pessoas estavam trazendo oferta nos pés do Senhor Jesus. Estavam trazendo oferta para ele.
Um trazia um saco de ouro, outro trazia outro saco de prata, outro trazia 2, 3, colocava lá e depositava nos pés dele. Aí disse que chegou uma viúva lá, pobre, necessitada, ela chegou e deu uma moedinha assim nos pés de Jesus. Parou, olhou, viu. Aí ele chegou e perguntou para os discípulos: quem deu mais nessa noite? Quem deu mais aqui nessa tarde? Vamos dizer noite, né? Mas dia luz assim. Quem deu mais? Aí o discípulo falou assim: aquele homem lá deu 2 sacos de ouro. Aquele outro. Ele disse: não foi eles que deu mais. Foi essa viúva pobre aqui, ó, que deu mais. Moedinha? Foi assim, esses aí deram só o que estava sobrando. Só deram o que estava sobrando. Não estava fazendo falta, estava precisando. Só deu o que estava sobrando. Descaso, não ia fazer falta nenhuma. Deu só para se aparecer. Deus é grande, né? Deu só para se aparecer, só para se mostrar. Quantos não tem só para se aparecer, só para se mostrar? Não é? Quantas pessoas não estão aí só de aparência? Mas a palavra do Senhor diz assim que o forno prova o ouro, o crisol prova a prata. Mas quem prova os corações, quem sonda os corações do homem é Deus. Deus é quem sonda os corações. Hein? Quantos não estão de aparência, só vivendo de aparência, só de maquiagem? Mas e a salvação? E a vida com Deus? E a comunhão com Deus? E a intimidade com Deus? Só para se aparecer? Deus não engana ninguém. Mas Ele também não é enganado por ninguém, viu, irmãos? Entenda uma coisa: Deus não engana ninguém, mas Ele não é enganado por ninguém. Você é livre. Você é livre, tá bom? Ele disse: não, foi aquela viúva. Aquela viúva, Senhor. Deu aquela moedinha. Mistério. Sim, pois é. Aquela viúva, ela deu tudo que ela tinha. Ela deu o seu sustento. O dinheiro de uma marmita, vamos dizer assim. Ela ficou sem comer, mas ela deu tudo que tinha. Ela é que deu mais para Deus. Hein? E às vezes, irmãos, nós não queremos dar nada, nós não queremos fazer nada para o Senhor. E como nós damos, às vezes, relaxadamente. Mas Deus está vendo. Amém? Deus está te sondando, Deus está vendo. Amém? Quando você for fazer, irmão, dá de coração, faz de coração para o Senhor, para que Ele possa te abençoar. Amém? Louvado seja Deus. Porque aquela viúva deu tudo o que ela tinha, ela ficou sem comer, sem o almoço, sem a janta, mas ela deu tudo nos pés do Senhor. E os outros só davam dando o que estava sobrando, que não fazia falta, para aparecer de aparência. Entendeu? Então, Deus não vê como você veja. Deus não vê como eu vejo. Deus vê diferente. Amém? Deus vê diferente. Louvado seja Deus. Como aquela mulher também dizia assim, que uma multidão apertava Jesus. Uma multidão tocava em Jesus. E aquela mulher disse que tocou em Jesus. Quando ela tocou diferente. Amém? Que você também, que nós possamos aprender a tocar diferente em Jesus. Uma multidão apertava Jesus, irmão. Jesus nem aí. Nem aí. Mas aquela mulher tocou com fé, porque ela dizia no seu coração: se eu apenas tocar nos mantos de Jesus, nas vestes de Jesus, eu sei que serei curada. Amém? Ele não precisa parar para me atender, não. Ele não precisa parar de fazer o que está fazendo para me atender, não. Mas se eu apenas tocar, eu sei que serei curada. E uma multidão apertava Jesus, tocava em Jesus. E aquela mulher tocou, ela conseguiu alcançar as vestes, tocou. E diz a palavra do Senhor que instantaneamente ela foi curada. E ela já tinha gastado tudo que tinha.
todos os seus bens nas mãos dos médicos e não tinha solução, não tinha saída. Mas ela não desistiu. E reuniu suas forças, a sua fé e tocou. Não podia estar ali porque era imunda, não podia estar no meio da multidão porque era imunda, tinha que estar separada. Mas ela rompeu as barreiras e foi. Nós também precisamos romper as barreiras pela fé e continuar servindo ao Senhor. Porque depois das barreiras é que nós chegamos, alcançamos a vitória, irmãos. Porque depois das barreiras é que nós alcançamos as bênçãos de Deus. Depois das barreiras, depois da muralha, é que você vai alcançar as bênçãos do Senhor. Bem-aventurado o homem que suporta as provações de Deus. Porque depois de ter sido provado, ele é aprovado. E depois dele ter sido aprovado, ele recebe. Ele vai receber. Não se preocupa não que Deus é fiel. Amém? Não se preocupa não que Deus é fiel. E aí Jesus começou a perguntar: quem me tocou? Quem me tocou? Quem me tocou? Os discípulos chegaram para Jesus e perguntaram: Senhor, uma multidão te toca. Uma multidão te aperta e o Senhor está procurando, o Senhor está perguntando quem te tocou? E ele, aleluia, correndo com seus olhos, e a mulher viu que não podia se esconder de Jesus. Você também não pode se esconder de Jesus, não, irmãos. Você não pode colocar o seu pecado debaixo do tapete, não. Você não tem como esconder de Jesus. Não tem como o ser humano escapar da justiça de Deus se não correr para a sua misericórdia. Não tem como o ser humano escapar do juízo de Deus se não correr para a graça de Deus. Não tem como escapar. O dia que vier o juízo, irmãos, não tem como, se você não correr para a misericórdia de Deus. Não tem como você escapar de Deus se você não correr para Deus. Corre para Deus. Adão, cadê você, Adão? Adão, a palavra do Senhor diz assim, que todos os dias, todas as tardes, Deus descia para falar com Adão, conversar com Adão, antes da queda, antes de pecado, misericórdia, antes da desobediência. E Adão e Eva conversavam com eles nu, tranquilo, como uma criança. Dispensação da inocência. Não tinha pecado, não tinha o mal, não tinha maldade. Adão, cadê você? Cadê você, Adão? E Adão viu que não podia esconder de Deus. Ele viu. Aí ele apareceu lá, atrás de uma moita, assim, Senhor, eu estou aqui. Assim, eu ouvi a sua voz e fiquei com vergonha do Senhor. Eu vi que eu estava nu. Ixi, Adão, você desobedeceu o meu mandamento. Ai, a desobediência. Você desobedeceu o meu mandamento, a árvore que eu falei para você não comer do fruto dela, você foi e comeu. Amém? Então não tem como, irmãos, a gente esconder de Deus. Aquela mulher também não tinha como esconder de Jesus. Ela disse: Senhor, fui eu que te toquei. Aí disse assim: Jesus, vai, porque a tua fé te salvou. A tua fé te curou. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vai em paz. Porque, irmãos, saiu dele virtude, saiu dele poder. Amém? E a fé salvou aquela mulher. E assim também as nossas vidas, irmãos, em nome de Jesus Cristo. A gente tem que entender e compreender nas nossas vidas que não é Noé, que não é Abraão, nosso pai na fé. Amém? Que não é Isaac, que não é Jacó, que não é Israel, não é? Que não é Daniel, irmãos. A gente tem que entender, compreender nas nossas vidas que não é Moisés, Moisés, homem que falava face a face com Deus. Amém? Moisés que preferiu ser maltratado com o povo de Deus do que usufruir dos tesouros transitórios do Egito. Homem de Deus. Que não é Isaías, né? Que preferiu ser mártir do que pagar o resgate.
Preferiu ser mártir do que ser pago o seu resgate para resgatar a sua vida. Que não é Paulo, irmãos, que não é Pedro, que não é João, né? Que não é Isaac, que não é Jacó. Mas a gente tem que entender e compreender que não é a igreja que te salva, mas é só Cristo que salva. Só Cristo que salva. Não é a igreja que vai te salvar simplesmente, irmãos. Não é simplesmente o estar, mas é a vida. É só Cristo que salva. Só Cristo salva. Isso, centraliza, focaliza, né? Estreita, fecha as brechas e entenda na sua vida que só Cristo salva. Irmãos, a igreja somos nós. E Deus, Cristo, deu a sua vida por ela. Amém? A palavra do Senhor diz assim. Olha, a gente pode ver lá no livro de Efésios. Nós vamos encerrar. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor, que Cristo deu a sua vida por ela, em nome de Jesus. Então, que nós possamos entender que não é simplesmente a igreja, mas é Cristo. Cristo, somente Cristo é que nos salva. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A minha Bíblia sumiu Efésios, capítulo 6. Deus é grande. Diz assim, olha, uma boa para nós aqui também, uma deixa boa. Efésios, 5, versos 22. 5, 22. As mulheres, seja submissa, o lar cristão, o marido e a mulher cristã. Amém? Jesus o cabeça. Aleluia. Amém? Jesus o cabeça do homem. O homem, o marido, o cabeça da mulher. Seja submisso aos seus próprios maridos. As mulheres, seja submissa aos seus próprios maridos, como se fosse ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo salvador do corpo. Aleluia. É o cabeça e o salvador, irmão. Amém? Só Cristo salva. Se acerta com ele. Como eu disse, lá no céu só entra uma classe de pessoa. Aquele que foi lavado e redimido pelo sangue do Cordeiro de Deus. Aqui tem de tudo, né? Sodomitas, gorromitas, olha o tanto que a gente vê. Se a gente for lá em Apocalipse também, a gente vai ver um monte de classe de pessoas que tem aqui na terra. E tem mais, ajuntando mais, né? Aumentando mais. Misericórdia. Mas, para entrar no céu, misericórdia, amém? E não pode falar nenhum mal, nenhum deles, amém? Mas lá no céu, não muda. Deus não muda, é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Não muda. Se acerte com Ele. Amém? Ou você tem a opção, Ele nos libertou. Foi lá na cruz e morreu por nós. Ofereceu a si mesmo como uma oferta, como um sacrifício, como uma libação pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões, pelas nossas iniquidades. Amém? O que estava ali nos condenando, Ele foi no nosso lugar. Tirou nós e foi Ele. Amém? Diz a palavra do Senhor. Né? E diz a palavra do Senhor que Ele venceu os principais inimigos nossos. O pecado, a morte e o inferno. Ele venceu e nos deu vitória. E nos libertou. Você é livre. Faz o que você quer. A escolha é sua. A decisão é sua. Amém? Mas você não vai ficar para sempre aqui. Não vai ficar para sempre aqui. O pó vai voltar ao pó. O espírito vai voltar a Deus. Não deixa Deus rejeitar o teu espírito. Amém? Então, nós temos opções. Você é livre. Mas ou as suas escolhas, as suas decisões. Ou o céu ou o inferno, irmãos. Não vai ficar assim para sempre, né? Ou o céu ou o inferno. Amém? Diz assim, como sendo este o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissa aos seus maridos. Bem? Muito bom, né, irmão? Muito bonito, né, irmão? Mas aí diz assim, ó, maridos, ama vossas esposas, como também Cristo amou a igreja
e a si mesmo se entregou por ela. Amém? Então, irmãos, só Cristo salva. Só Cristo salva a igreja, irmãos. É só Cristo que salva a igreja. Não é a igreja, né, que vai salvar Jesus Cristo, não. Não inverte os papéis, não inverte os valores. É só Cristo que salva, irmãos. Aleluia. Só Cristo salva. Não coloca dúvida no teu coração. Tem muitas coisas, muitos deuses prometendo várias coisas, vários milagres, sinais, maravilhas, mas não se confunda, irmãos. Só Cristo salva. Senhor, para onde nós iremos? Somente o Senhor é que tem palavra de vida eterna. Hein? Para onde nós iremos, Senhor? Somente o Senhor é que tem promessa de vida eterna. Hein? Então ele diz assim, é o Salvador da igreja, que a si mesmo se entregou por ela. Para quê? Para santificar, tendo purificado por meio da lavagem de água e palavra, batismo e palavra, para apresentar a si mesmo o santificador do corpo, igreja gloriosa, sem mácula, nem rúcula, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Amém? Nós temos que nos apresentar de Deus, irmãos. Nós temos que nos apresentar a Deus. E Deus não nos vê nós, não. Mas Deus vê Jesus Cristo em nossas vidas. Amém? Deus vê o sangue de Jesus na nossa vida. Porque se Deus vê nós, vai, ó, vai dançar. Mas Deus não pode ver nós. Deus tem que ver Cristo em nós. Vê aqui que nós estamos lavados e redimidos pelo sangue de Jesus. Amém? Para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem defeito, sem ruga alguma, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar as suas mulheres como os seus próprios corpos. Quem ama a sua esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a sua própria carne. Amém? Nós deixamos o nosso pai e a nossa mãe e unimos a nossa esposa, e os dois se tornam uma só carne. Uma só carne. Amém? Não tem pecado, né? Uma só carne. Não tem pecado, é uma só, como vai ter pecado? Aí ele diz assim, olha, cadê? Ninguém mais odiou a sua própria carne, antes alimenta e cuida dela, como também Cristo faz com a igreja. Hein? Então ninguém jamais odiou a sua própria carne, mas antes alimenta e cuida dela, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixa o homem a seu pai e a sua mãe, e se une à mulher, e os dois se tornam uma só carne. Grande é o mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Amém? Louvado seja Deus. Grande é o mistério, porque, irmãos, a palavra do Senhor diz assim também. Paulo fala aos Coríntios, que ele, na sensualidade, ele fala assim, aquele que se une a uma prostituta, se torna um com ela. Que fria. Aquele que se une a uma prostituta, se torna um com ela. Não julgando ninguém aqui, nem tacando pedra a ninguém. Mas a palavra do Senhor também diz assim, que aquele que se une a Cristo, se torna um com ele em espírito. Amém? Então, o que ele está dizendo aqui, ó, grande é o mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Então, aquele que se une a Cristo se torna um com ele em espírito. Um só espírito, amém? Torna um só espírito. Amém? Quando você se ajunta à mulher e casa, né? E deixa o seu pai e a sua mãe, casa a sua esposa, se torna uma só carne. Não é um só corpo, mas uma só carne. Mas aquele que se une a Cristo se torna um com ele em espírito, em um só espírito. Amém? Mas não confunda as coisas. A medida do espírito é pela aprovação e aprovação. Tá? Em Jesus Cristo, a medida do espírito foi derramada sem medida.
Em Cristo, o Espírito foi derramado sobre ele sem medida. Agora, o Espírito sobre nós é sobre aprovação e aprovação, provação e aprovação, suportar, até chegar para receber. Bem-aventurado são os que suportam com provações, suportam as provações da aprovação de Deus. Porque depois que ele recebe, depois dele ser provado e aprovado, ele vai receber. Deus é fiel, tá bom? Não desista, não para, amém? Continua, porque você vai receber, amém? A parte de Deus está feita, a parte de Deus está completa, tá bom? Não desista, não para, persevera, continua. Pode chegar lá, a hora que você chegar lá, já está pronta, está preparado desde a fundação do mundo, amém? Desde a fundação do mundo já está preparado, amém? Não obstante, vós, a cada um, per si, também ame a sua própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o seu marido. Né? Então, que nós não podemos perder os valores, irmãos, os princípios. Né? Assim que os maus costumes corrompem os valores, corrompe os princípios, mas que nós não podemos perder a essência, que nós não podemos perder os bons costumes, amém? Mas olhar para o Senhor, amém? Olhar para o Senhor e procurar a nossa salvação, amém? A nossa salvação, isso que nós temos que fazer, a nossa salvação. E como diz o salmista, somente de Deus é que depende a minha salvação. Somente de Deus é que depende a minha vitória. E somente de Deus é que depende a minha glória. De Deus, está em Deus a minha forte rocha. Se firma no Senhor, se apegue com Deus a cada dia. Amém? E Ele procura se livrar de todo o laço, embaraço, tropeço. Amém? Peça para o Senhor te livrar dos laços, dos embaraços, dos tropeços e segue ao Senhor. Porque bom, irmãos, bom é ser livre, amém? Louvado seja Deus. Bom é ser livre. E se Cristo nos libertar, se Cristo me libertar, se Cristo te libertar, verdadeiramente você vai ser livre, amém? Verdadeiramente eu vou ser livre. Verdadeiramente nós vamos ser livres, se Cristo nos libertar. Aí é bom ser livre, amém? Louvado seja Deus. E se Ele me libertar, eu vou ser livre, amém? Libertar, irmãos, de coisas ocultas que está no coração, que eu nem sei, mas Ele sabe, Ele sabe. Ele prova o coração, Ele conhece o coração. Coisas que estão no coração, coisas que estão na mente, na alma, que eu nem sei, mas Deus sabe. Aí o salmista fala assim, expurga, Senhor, expurga aquilo que eu não conheço, né? Expurga, tira de mim, né? Para que eu possa ser livre, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos fechar os nossos olhos. Obrigado, Deus, por este momento. Obrigado, Deus, pelas tuas misericórdias, pois são a elas as causas de nós não sermos consumidos, Pai, em nome de Jesus. Que o seu Santo Espírito, Senhor, venha, Senhor, ó Pai, nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, Pai, em nome de Jesus Cristo. E nos livra, Senhor, retire a trave dos nossos olhos, o cisco dos nossos olhos, o véu do nosso coração, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai. E nos livra, Deus, do engano do pecado, Senhor, ó Pai. Nos livra, Senhor, ó Pai, do engano do pecado, Senhor, ó Pai. Remove as pedras do nosso coração, dúvidas, incredulidades, impurezas, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nos ajude, Deus, na nossa pouca fé, Pai, em nome do Senhor Jesus. Não nos deixa, Senhor, ó Pai, nas trevas. Não nos deixa no escuro, Pai, em nome do Senhor Jesus. Mas abre, Senhor, os nossos olhos para que possamos ver, o nosso entendimento para que possamos entender, os nossos ouvidos para que possamos te ouvir, Pai, em nome de Jesus. Abençoe, Pai, a cada um que aqui está.
cada vida, Senhor, que o Teu Espírito venha nos convencer, Senhor, ó Pai, que o Teu Santo Espírito venha nos confortar, nos consolar, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Teu Santo Espírito venha nos orientar, venha nos conduzir, Senhor, venha nos levar para o céu, para o Seu reino, Senhor, porque Ele é o penhor também, Senhor, que o Senhor vai vir buscar. Abençoa, Pai, que nós possamos, Senhor, ó Pai, nos apresentar a Ti como um sacrifício vivo, santo, agradável a Ti, que é o nosso culto racional. Apresentar os nossos corpos, Pai, em nome de Jesus Cristo, como um sacrifício vivo, santo, agradável a Ti, que é o nosso culto racional. Em nome de Jesus. Abençoe a cada um que aqui está, a cada vida, Pai, cada família que aqui está representada diante de Ti, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, a cada lar, Senhor, ó Pai, cada filho, a cada filha, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, a cada marido, Senhor, a cada esposa, Senhor, em nome de Jesus, repreende todo o mal, Senhor, nos cobre com o Teu manto, nos cobre com o Teu sangue, Pai, em nome de Jesus, não nos tira do mundo, mas nos livra de todo o mal, Pai, em nome de Jesus. Senhor, que ninguém, Senhor, Pai, venha se perder, mas que cada um de nós possamos se arrepender e se converter ao Senhor, para saltar, Senhor, da morte para a vida, Senhor. Abençoa, Pai. Supra a necessidade de cada um, de cada vida, Senhor, de cada lar, de cada família, em nome de Jesus Cristo, de cada coração, Pai. Repreende angústia, tristezas, perturbações, aflições, tormentas, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Ansiedade, Senhor, que possamos lançar no Senhor toda a nossa ansiedade, Deus. Abençoa, desça a sua paz, Deus, desça o seu alívio, o seu refrigério, o seu conforto, o seu consolo, Senhor, para a sua igreja, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. E que nós possamos continuar olhando firmemente, Senhor, para o autor e consumador da fé, o qual, Senhor, deixou a sua glória, deixou o seu trono, Senhor, ó Pai, se esvaziou, se humilhou, tomou forma de homem, foi obediente até a morte e morte de cruz. Por mim, por você, por nós nesta noite. Abençoe a cada um, Senhor, para que nós possamos, Senhor, tenha misericórdia de nós, para que nós não venha negar o Senhor, Pai, misericórdia, mas que nós venha negar a si mesmo e servir e seguir ao Senhor. Negar a nós mesmos, Senhor, renunciar a nós mesmos, Senhor, ó Pai, porque somos maus de natureza, mas seguir ao Senhor, servir ao Senhor, Pai, em nome de Jesus. Supre, Senhor, a necessidade de cada um, de cada vida, de cada lar, de cada família que aqui está representada diante de Ti, cada filho, cada filha, cada esposo, cada esposa, Pai, aqui está, em nome do Senhor Jesus Cristo. Como eu já disse, Senhor, que ninguém se perca, mas que todos, Senhor, se arrependam e sejam salvos. Se conserta, se endireita diante do Senhor, para que possa ser salvo, Pai. Porque o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. E ninguém vem a Ti se o Pai não enviar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Seu nome, em nome de Jesus. Venha a nós o Seu reino e seja feita a Sua vontade, assim na terra como nos céus, em nome de Jesus. E o pão nosso de cada dia nos dá hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores, em nome de Jesus. Não nos deixe, Senhor, cair em tentação, mas nos livra, Senhor, do mal, pois Teu é o reino, Teu é o poder, Tu é a glória, desde agora e para todo sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. A igreja diga amém. Amém. Graças a Deus. Amém. As nossas palmas louvam ao Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus seja louvado. Bendito seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Irmãos, obrigado por tudo. Eu vou essa noite. Nós estamos aqui também ministrando a Santa Ceia.